Gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula 2, na continuação da nossa série de aulas Descomplicando os Normativos Caixa. E eu vou dar continuidade na aula de ontem. Então, já vou entrar aqui, já vou compartilhar a tela e vamos continuar no normativo que estávamos ontem, para, na terceira aula, a gente conseguir entrar no normativo que fala das rendas, que é também muito importante. Fiquem comigo, porque essa aula vai ser incrível. Compartilhando aqui a tela com vocês. Ontem, eu finalizei a aula, eu entrei aqui nesse tópico, que é imóvel e terreno aceitos como garantia, carta de crédito FGTS, PCVA, carta de crédito SBPE e Procotista. Nós estávamos, então, nesse item aqui, 3.5.1.3.2, na letra, deixa eu entrar aqui, a gente tinha falado, por último, na letra J. E aí, aqui agora eu já vou dar continuidade falando para vocês na letra K, com concessão de financiamento habitacional em outra IF bancária, não bancária ou construtora, desde que haja concomitantemente a concessão do novo financiamento, a liberação do ônus sobre a garantia, não sendo aceito imóvel em fase de construção. Isso a gente já sabe, né, gente? Se os imóveis estão em fase de construção, não dá para fazer a operação de interveniente quitante. Na letra K já diz aquilo que eu falei que às vezes as agências não querem fazer. Com concessão de financiamento habitacional de outra IF bancária, não bancária ou construtora, desde que haja concomitante a concessão do novo financiamento, a liberação do ônus sobre a garantia não sendo aceito imóvel em fase de construção. Então, fase de construção não pode fazer nem quando é construção em terreno próprio, nem quando é aquisição de terreno em construção, nem quando é empreendimento, nenhum tipo de imóvel em fase de construção consegue fazer a venda concomitante com o financiamento. Tem que estar tudo concluído, tudo ok. E esse aqui, gente, que é o que me fez perder muitos negócios, essa letra L aqui, até eu descobrir. Nem sempre perder negócios, mas, gente, deixa eu contar para vocês as coisas que eu já fiz. Então, só primeiro vou ler aqui. Então, com parte de área edificada não averbada, desde que não haja comprometimento da garantia sob os aspectos físicos ou de mercado, sendo que são consideradas e informadas as áreas averbadas e ou não averbadas, com o valor total do imóvel no laudo de avaliação ou relatório de valoração. E por que eu li isso tão assim, tão saboreando e tão lento? Porque, gente, até hoje, muitos gerentes, muitas agências não concordam e não fazem. E aí a gente tem o que está no normativo e tem a interpretação e o aceite de cada gerente, mas tem vários gerentes que sim fazem, que é o quê? Vou dar o exemplo, aqui na cidade de Esteio, a gente tem uma área de imóveis que é uma quadra inteira e que tem ali vários imóveis com aumento. As casas têm em torno de 50 metros quadrados regularizados e a maioria tem mais de 100 metros, algumas com 150 metros, então o terreno é amplo e o pessoal construiu. Só que ela é regularizada como um condomínio e na quadra inteira tem várias pessoas que não são os proprietários, tem herdeiros que não fizeram inventário, tem ainda alguns imóveis, inclusive ainda no nome da construtora, que a pessoa não fez a escritura. E quando a gente tenta fazer a regularização desse imóvel, o que acontece? Encaminha na prefeitura, a prefeitura faz tudo ok, libera o habite-se, recolhe o INSS, faz tudo certinho, faz o requerimento. Quando chega no registro, o registro exige que toda a quadra, que toda a parte ali que participa como condomínio assine, e aí não tem como conseguir. E aí eu brinco que a gente fica numa situação horrível com esses imóveis. Se tenta regularizar, daí fica o ITBI com uma área, na certidão da matrícula do imóvel, outra área. E aí, para resolver isso somente judicialmente. E aí o imóvel fica impedido de vender de qualquer forma, através de financiamento ou também através de mesmo à vista, porque como que vai fazer se o ITBI tem uma área e na matrícula tem outra? Então, esses imóveis são um exemplo de que eu informo os meus clientes, coloco em contrato que aquela área não vai ser regularizada, a não ser que ele esteja disposto a comprar essa briga judicial, e já vendi vários pela Caixa,
usando essa situação pela Caixa e também até por outros bancos, Bradesco, Itaú. Aqui na Caixa temos isso muito claro, é uma norma, é um normativo que permite. E quando eu iniciei, eu não sabia disso. E na agência que eu trabalhava naquela época, não aceitava. Então, o que acontecia? Todas as vezes, e também muitos engenheiros não sabem, a gente tem que explicar para eles. E aí, o que acontecia, gente? Quando era só aqueles telheiros, né? Uma parte de telha que dava para tirar, que não tinha um forro, ou até alguma coisa com forro simples, a gente tirava as telhas. Olha a trabalheira, o risco, quebrava a telha. Gente, uma loucura. Era muito trabalho, muito desgastante, e aí tinha que comprador, vendedor, quem paga, algumas vezes saía da comissão, algumas vezes saía, cada um pagava, e esses imóveis eram imóveis que não eram valores altos, era normalmente carta de crédito FGTS, então justo os valores, então era algo assim, ó, um super transtorno. E ainda o risco de mesmo assim não conseguir. Uma pequena área torcendo que a engenharia não se desse conta para que o laudo fosse aceito. E aí depois mudou que sim, conseguia fazer, porém a área não averbada não era considerada na valoração do imóvel. Ok, eu sempre explico aos meus clientes que o seguro não participa e tem esse risco do ITBI também, né? Se lá na prefeitura tiver apontamento de que tem essa área, pode trancar. Tem que ter vários detalhezinhos, não é só como eu estou falando aqui, gente, tem vários ajustes, mas eu já fiz muitos negócios assim. E até essa semana eu estou vendendo um desses sobrados, agora que eu me lembrei. Estou vendendo um desses sobrados, está lindo, maravilhoso, mas isso, ele tem 50 metros de área regularizada e 180 metros de área construída, já passou no laudo, já está ok. E aí foi muito legal, porque eu estou fazendo esse negócio em parceria e está entrando um apartamento na negociação. E quando o meu parceiro foi junto comigo para a gente conversar com o cliente, aí ele comentou, olha, esse imóvel, ele que tinha o sobrado e eu tinha o cliente comprador. Olha, esse imóvel, ele tem essa situação da área não averbada. Eu disse, não, já expliquei tudo isso para o cliente comprador, ele está ciente, está de acordo, mas tudo certo, eu consigo. E aí foi muito legal que o meu colega, super modesto, ele bem assim, a Nara consegue, eu não consigo. E aí, por quê? Daí até eu rio, eu digo, não consegue porque não quer. Porque é isso, gente, além da gente ter esse conhecimento, algumas vezes a gente ainda tem que ter a situação de convencimento, e entra muito forte a questão que eu pego sempre forte do método CHR, que é o relacionamento. Quando a gente tem bons relacionamentos, fica mais fácil também de argumentar, porque quando o relacionamento não é bom, a pessoa nem te escuta. Quando tu tem um bom relacionamento, às vezes vai bater um papo, vai tomar um café, convida o gerente para tomar um café numa cafeteria, convida para um bate-papo, e aí aborda esses assuntos, explica, sabe? O jeito também faz a diferença. A gente tem que estar sempre muito atento para não perder as oportunidades. E relacionamentos, bons relacionamentos, nos geram muitas oportunidades. E aí, gente, desculpa, esse assunto me empolga, porque, gente, é muito alto o número de negócios que eu já fiz nessa situação. Ah, outro detalhe, mesmo aqueles imóveis que são mais fáceis de regularizar, na minha cidade é muito demorada a regularização. Chega a levar 1 ano. E aí os clientes desistem do negócio. Então, alguns optam por comprar e até depois optam por regularizar. E aí, tudo isso trazendo essa clareza e as informações, eles escolhem como vão fazer, mas não deixam de poder fazer o negócio através de financiamento. Então, assim, de tudo que tem nesse normativo, não tem, eu acho que nada, daqui a pouco eu vou dizer, isso eu amo mais, mas eu acho que não tem nada que eu ache mais importante e que eu goste mais, que eu ame mais do que esta informação, certo, gente? E a outra informação que é bem relevante é que também pode financiar casas de madeira, casa pré-fabricada ou com outras tecnologias construtivas. Então, não é somente alvenaria, e isso também é outra coisa que eu já vi muita gente defendendo, só pode alvenaria, só pode alvenaria. Não, gente, não, nada disso. Se o imóvel for aceito como garantia, não há problema algum. Já fiz vários negócios com casas de madeira, inclusive casas de madeiras bem simples mesmo, e também casas de madeira top. Então, o que não pode, claro, tem algumas regrinhas, uma das regrinhas não pode ter cupim, tem que estar habitável, né? Tem regras, mas pode sim. E o outro detalhe
é com parte de área de uso comercial, imóvel misto, exclusivamente para casos permitidos pelas prefeituras, observado os requisitos abaixo, exceto para as contratações das modalidades construção em terreno próprio, aquisição de terreno em construção, aquisição de lote urbanizado e reforma, ampliação prospectado somente pelas agências da Caixa. Ou seja, se for imóvel comercial, construção, pode fazer somente através da agência. Não pode fazer com o CCA, certo, gente? Mas pode. E pode, daí, fazer esse que é o imóvel misto. Detalhe, vai se enquadrar nas regras do imóvel comercial. Não poderá usar FGTS e também vai pagar um pouco mais de juros, mas não impede. Num tempo passado, não conseguia fazer. Então, é bom. Para operações no âmbito do SFH, o financiamento é destinado exclusivamente à parte residencial, ficando vedado o uso de FGTS para pagamento da parte comercial do imóvel. E aí, gente, SFH e SFI, eu estou sempre falando sobre isso, tem lá no perfil, tem por tudo, vamos ganhar tempo aqui buscando outras coisas. A qualificação de imóvel misto deve estar configurada na matrícula do imóvel, IPTU ou laudo de engenharia. Isso é importante. Quando tem uma diferença de informação no IPTU e na matrícula, algumas situações é preciso regularizar e outras vai valer a informação que a engenharia da Caixa der. Então, vamos considerar que no registro de imóveis está residencial, na prefeitura está comercial, e lá no local está comercial, aí o que a engenharia constatar lá no local é o que vai valer, certo, gente? De INFTUSE, aforamento, sob regime de ocupação exclusivamente para o programa Carta de Crédito SBPE, se imóvel concluído localizado nos estados de Pernambuco, com tramitação da proposta por CCA localizado no referido estado e vinculado a uma das agências parceiras vinculadas à SPR Recife ou do Rio de Janeiro, com tramitação de proposta por CCA, localizado no referido estado e vinculada a uma das agências parceiras vinculadas à SPR Sul Fluminense. Gente, então isso aqui é bem interessante, que tem algumas regras que elas são daquelas localizações, daqueles estados. Um exemplo, Brasília tem bastante coisas que são totalmente diferentes, é quase que uma regra própria, e aqui essa regrinha, então, é só para Pernambuco e Rio de Janeiro. Oriundos de empreendimento financiado pela Caixa decorrente de desligamento, unidades remanescentes ou alocação de recursos, terreno gravado com ônus decorrente de financiamento com a produção do empreendimento, inclusive parcerias, vendedor ou doador do imóvel ou terreno objeto de proposta de financiamento, seja o poder público local para operações enquadradas no Carta de Crédito FGTS Minha Casa Minha Vida, não sendo aceita essa condição para os demais programas. O imóvel objeto de proposta oriundo de herança, exemplo, espólio. Então, por muito tempo, o correspondente, o CCA, não podia fazer imóvel. Se eu não me engano, tinha que ter no mínimo 2 anos de inventário concluído. Não tenho mais certeza, que faz tempinho que mudou. Hoje o CCA já pode fazer. Então, está fazendo hoje um inventário de um imóvel, pode fazer através do CCA a venda desse imóvel assim que esteja concluído o inventário ou usando alvará, localizados em condomínios de lotes, desde que a infraestrutura condominial interna esteja concluída. Localizados em condomínios, bem, aqui, gente, já começa a ser coisas do dia a dia. Aquisição de fração ideal remanescente, essa aqui também tem bastante dúvida. Aquisição de fração ideal remanescente pelo proponente que figurar como proprietário da mesma escritura aquisitiva de imóvel quitado. Ou seja, então vamos lá. Um exemplo aqui, o casal adquiriu o imóvel financiado, separou, averbou o divórcio e não separou o imóvel. O imóvel continua sendo dos dois, um deles pode comprar através de financiamento sem problema algum. E aí fica um vendedor, o outro comprador, processo como se fosse qualquer outro processo, tudo igual, está comprando 50%, que daí é considerado essa situação ali de aquisição de fração ideal. Imóvel ou terreno, objeto da proposta de financiamento do poder público local nas contratações de financiamentos oriundos de empreendimentos, inclusive parcerias financiadas pela Caixa, na modalidade imóvel na planta, apoio à produção PEC, alocação de recursos ou de operações enquadradas no Carta de Crédito FGTS Minha Casa Minha Vida. Aqui, gente, também se enquadra semelhante à questão lá da área de parte diária não averbada.
com habite-se parcial, desde que a unidade transacionada esteja contemplada no documento expedido pela prefeitura local ou órgão competente. Nas situações em que a unidade não esteja contemplada no documento, deverá ser encaminhado para a agência parceira. Então, vamos considerar que é uma operação que foi exigido o habite-se, porém, não está tudo regularizado e o habite-se é parcial. Tem habite-se somente de uma parte da construção, terá que fazer através da agência, mas também é permitido. E aqui os de propriedade da Caixa. Vou seguir aqui, os imóveis submetidos ao regime de afetação, não faria nem sentido não poder. E aí aqui, gente, é importante ter essa informação para não perder tempo, nem fazer seus clientes perderem tempo, e aí já sempre resolver previamente situações assim, já lá na captação do imóvel. Então é importante saber quais são os imóveis e terrenos não aceitos como garantia. E aí, aqui, o que vai acontecer? Não são aceitos como garantia imóvel alienado, hipotecado em garantia de operação de crédito na Caixa ou em outra instituição, exceto operações de financiamento habitacional. Não se aplica a operações de construção individual reforma, conforme previsto na linha A do item que a gente já leu sobre isso. Então, os imóveis que ainda estão em construção, não pode, já vimos isso, gravado com cláusula de inalienabilidade ou outro ônus, exceto os casos de servidão, incomunicabilidade e ou impenhorabilidade. No caso das operações de construção em terreno próprio e reforma, ampliação para viabilizar a contratação, a impenhorabilidade deve ser expressamente baixada e devidamente configurada na matrícula antes da contratação do financiamento. Imóvel em cuja matrícula conste averbação de cancelamento, suspensão ou bloqueio da matrícula, adquirido por meio de dote, imóvel em inventário, ou seja, não é imóvel que está concluído o inventário, é imóvel em inventário. Está tramitando o inventário. No extrajudicial ou no judicial, ainda não pode. Agora, se o inventário estiver concluído, pode ir ao inventário judicial e tiver alvará autorizando a venda, também pode, mas aí tem que seguir umas regrinhas. É importante pedir em 2 vias e pedir sempre qual é o modelinho, pedir o modelo para a Caixa, para não se equivocar, porque daí nesse alvará tem que falar sobre a liberação do valor e abertura da conta. Então, tem os detalhezinhos. Quando é por qualquer banco, é bom sempre confirmar qual modelo é aceito, pedir 2 vias, uma para a agência, uma para o registro de imóveis, certo? Gravado com cláusula de usufruto, exceto quando o seu detentor renunciar a esse direito em cartório com registro na matrícula do imóvel. Ou seja, se está gravado com usufruto, para vender, terá que dar baixa no usufruto. Eu tive uma cliente que não se conformava com isso, gente, e aí eu peguei esse pedacinho do normativo, mostrei para ela. Olha aqui, precisa, porque alguns colegas diziam para ela que não precisava, porque à vista, algumas vezes realmente não precisa. Basta a pessoa que tem usufruto assinar junto, e aqui, gente, que mais a ser construído, então a gente está no que não é aceito, né? Então, a ser construído em terreno urbano não desmembrado, ou que não constitua unidade autônoma, ou seja, a garantia deve considerar a totalidade da área do terreno e não uma parte dela, assim como o terreno não pode fazer parte de um todo sem que tenha sido desmembrado ou individualizado. Então, isso aqui é aquelas áreas grandes, né, gente? E aí a pessoa comprou uma fração daquela área, mas está tudo numa mesma matrícula, não dá para fazer a aquisição de financiamento para a construção nesse tipo de imóvel. Com destinação agrícola, inclusive sítios, glebas ou granjas, já falamos sobre isso, com características de imóvel multifamiliar. E aí, gente, o Itaú aceita fazer imóvel multifamiliar. No Bradesco, a grosso modo, não aceita, mas eu já fiz alguns, e na Caixa também já fiz. E aí, já vou comentar com vocês aqui como que resolvi para que ele... Não é que eu fiz multifamiliar, ele deixou de ser multifamiliar. O que fizemos? Havia 2 casas no terreno, a gente fez uma regularização, transformando uma das casas, normalmente a dos fundos, em salão de festas, na documentação, ou em lavanderia. E aí foi aceito como garantia, porque o que não pode é ter 2 casas residenciais ou mais. Tem que ter uma casa residencial, mas se tiver outras construções que não sejam residenciais, quiosque,
salão de festas, lavanderia, estou aqui pensando, o que for, que não seja outra casa residencial, daí já está tudo certo e pode. E aí é fácil de fazer em algumas prefeituras esse tipo de alteração. Próprio da União, Estado, município ou autarquia, exceto imóvel da União localizado no Distrito Federal no programa Carta de Crédito SBPE, cujo vendedor, doador do imóvel ou terreno objeto da proposta de financiamento seja o poder público local, à exceção das contratações de financiamento oriundas de empreendimentos, inclusive parcerias financiadas pela Caixa nas modalidades imóvel na planta, apoio à produção, PEC, MPE, MGE e alocação de recursos ou de operações enquadradas no Carta de Crédito FGTS Minha Casa Minha Vida, conforme item 5.4.2.1. Gente, depois, quando a gente chegar lá, a gente lê, para a gente não ficar passeando para lá e para cá. Mas, normalmente, se vocês estiverem lá dentro do corretor completo, lá dentro do corretor de imóveis completo, ou acesso a esses normativos, vale a pena ali na hora vocês ficarem já para lá e para cá. Mas aqui a gente está em ritmo acelerado. Aí, continuando, aqui, ó, tem outro detalhe aqui que é bem relevante, ó, que já tenha sido de propriedade do proponente nos últimos 2 anos, contados a partir da data da avaliação de risco da proposta de financiamento a ser concedida na Caixa até a data de registro do contrato escritura na matrícula do imóvel. Ou seja, então vamos considerar que eu comprei o imóvel lá de uma amiga minha. E a amiga, lá na frente, já mudou de ideia, me cantou, ai, não, meu imóvel, porque eu mudei de ideia, tu vende ele de volta para mim? Pode vender, mas não através de financiamento da Caixa. Para fazer através de novo financiamento da Caixa, tem que esperar no mínimo 2 anos, certo? Isso um exemplo e qualquer outro tipo de situação. Cujo vendedor do imóvel ou terreno seja pessoa jurídica e o proponente do financiamento seja sócio ou representante legal da empresa vendedora. Então, isso aqui é as prevenções também de fazer aquelas situações de usar um compra e venda, não para realmente acontecer, porque a ideia disso aqui é para a pessoa comprar para usar esse imóvel ou para investir, não importa, mas não para fazer capital de giro. Então, quando um sócio está comprando do outro, caracteriza que pode ser o objetivo de usar esse dinheiro, que essa venda pode não ser real. Aqui, sedes de delegação estrangeira, associações, sindicatos ou emissoras de rádio e televisão ou de qualquer meio de comunicação de massa, igrejas e templos de qualquer natureza, hospitais, clínicas, escolas, clubes, casas de espetáculos ou similares, que se constitua unidade isolada de edifício em construção. Então, esse aqui, a letra AU, se enquadra muito bem para os construtores que constroem com recursos próprios. Então, se não constrói com recurso da Caixa, não é empreendimento Caixa, não pode vender aquele imóvel usando financiamento ou FGTS até que a obra esteja concluída e regularizada. Então, concluída, feito todas as etapas, INSS, bombeiros, hoje na maioria das construções precisa, e regularização, CND, ABITSE e averbação lá no registro de imóveis, tudo certinho, daí pode financiar. Antes não pode. Imóvel vinculado a empreendimento com problema pertencente ao ativo Engeia, daí também não pode. Se tiver problemas, a Engeia é um órgão da Caixa, mas se o imóvel tiver com problemas, não vai poder financiar, vai poder vender só à vista, mesmo sendo um imóvel retomado, adjudicado ou que já esteja em leilão. Sob regime de ocupação para o programa Carta de Crédito SBPE, exceto se imóvel concluído localizado nos estados de Pernambuco, com tramitação da proposta por CCA, localizado no referido estado e vinculado a uma das agências vinculadas à SR. Gente, esse aqui, então, é o que estava lá já dizendo, né, que pode. E aí, aqui, exceto, está entrando como exceção. Nessa situação, pode, em todas as outras, não. Lote urbanizado adjudicado ou levado a leilão, exceto lote urbanizado residencial adjudicado, patrimonial ou levado a leilão Caixa no programa Carta de Crédito SBPE, registrados na matrícula como imóvel do tipo laje, ou com registro de direito real de laje, também não pode. Bens ou imóveis com contaminação ou fora dos padrões de exigência de órgãos e meio
e meio ambiente e que não respeitem os regramentos próprios da responsabilidade social e empresarial, imóvel em construção para o qual não tenha sido fornecido o respectivo habite, exceto na operação de financiamento vinculada ao próprio imóvel em produção, e aí lembrando que habite parcial é possível, tombado, não pode, terrenos contaminados, terrenos com características de empreendimento habitacional, sujeito a riscos de causas naturais, tais como deslizamento, desmoronamento, repetição de inundação, instituição de ensino de qualquer natureza ou nível de atuação, com edificação averbada e ou não averbada no terreno, quando da contratação da modalidade de aquisição de lote urbanizado residencial. Então, aqui, gente, é o seguinte, se tiver uma edificação no terreno, não pode fazer o financiamento. Já houve uma regrinha que dava uma brecha para isso. Então, toda a documentação era como imóvel sem construção, mas havia uma construção. E aí entrava apenas como terreno. E era possível. Hoje não é mais, certo, gente? Se tiver construção, vai ter que regularizar e vai conseguir adquirir como terreno vazio, a não ser que desmanche esse imóvel. Isso independe de regularizado ou não. Se estiver regularizado e o imóvel não é aceito como garantia, a construção terá que fazer a demolição e a regularização dessa demolição. E aí aqui, gente, vamos seguir mais um pouquinho. O que faltou aqui? Doação de imóvel financiado na Caixa, não é admitida a doação de imóvel financiado na Caixa por vontade das partes, né? Então, somente se for uma sentença judicial, não é possível fazer a doação do imóvel que está financiado, não tem essa opção, nem colocar em nome de menor também não. Daí isso lá quando fosse contratar o financiamento, né, gente? Aí aqui está falando sobre os indexadores, que também é um assunto, né, gente? Esse tem bastante conteúdo. Até eu trouxe lá no meu perfil essa semana um conteúdo sobre indexadores, então não vou entrar aqui em detalhes. Isso também, dentro do treinamento, tem bastante, e tem bastante conteúdo sobre isso, né? Só cuidem para sempre ser de fonte segura. E aí, vamos seguir aqui, vamos dar uma passeada aqui mais um pouquinho, né? Aqui, o que é o assunto? Cobertura securitária. Gente, eu não vou aprofundar nessa parte aqui, cobertura securitária, mas vou dizer para vocês que é bem relevante e às vezes é decisivo para acontecer um negócio ou não. Porque o que acontece? Muitas pessoas, muitos pais de família, mães de família, a pessoa tem receio. Se ela faltar, o que vai acontecer com aquela dívida? Às vezes é só um que trabalha, ou mesmo que seja os dois, a cobertura é proporcional à renda. Então, é bem importante informar ao cliente que junto lá na prestação dele, ele tem o seguro de morte ou invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel. Então, aqui tem todas as informações sobre os seguros e vale a pena passar essas informações aos clientes, certo, gente? Eu não vou parar aqui, vou seguir e não vou entrar em nada dessa parte aqui sobre seguros, tá, gente? Daí também o seguro RCPM, que daí é necessário para alguns tipos de construção, também não vou entrar aqui, vamos seguir, seguindo. Aqui também sobre recursos próprios, não acho que é relevante, não vou entrar também nas regras de uso do FGTS, que isso é algo bem do nosso dia a dia, não vou falar sobre plano de ajuste, encargo mensal, vou passar todas essas etapas aqui, e aí vamos seguir aqui, nem sobre o vencimento, nem sobre a alteração da data de vencimento do encargo mensal, essas coisas são bem simples, né, e fáceis de resolver. Aí aqui, alçada. Gente, é bem importante que vocês saibam aqui, essa situação aqui sobre alçada. Constitui o conjunto de valores que definem os limites atribuídos à decisão da autoridade competente nas operações de crédito imobiliário. Então, é atribuída às categorias residencial e comercial para as modalidades de aquisição individual ou vinculada a empreendimento em todos os programas Carta de Crédito FGTS, Procotista e Carta de Crédito SBPE. As modalidades de construção são restritas para contratação somente na categoria residencial. Para fins de enquadramento nos limites de alçada, é considerado para uma mesma pessoa física o somatório dos saldos devedores das operações firmadas no âmbito do crédito imobiliário
acrescido do valor decorrente da proposta em aprovação. As propostas a serem submetidas à avaliação de alçada pela agência parceira apresentam no CIOP tela concessão, avaliação da operação campo bloqueada com a informação sim. Os procedimentos a serem adotados na situação acima estão descritos nos apensados deste MO 43.000 específicos para cada programa de contratação. Então, a gente tem algumas situações de negociação que vai depender da alçada, e algumas têm que sair até fora da agência para ter uma aprovação final. Então, por isso que eu sempre comento que existem 3 aprovações quando a gente encaminha um financiamento. Tem a aprovação do sistema, tem a aprovação da documentação, da análise ali da documentação, que aí é feita pelo CCA, pela agência e pelo CIOP, e tem ainda a aprovação daquela operação gerencial, e em algumas vezes tem da superintendência. Então, são um leque, não é somente, aprovou o crédito e deu, tem vários detalhes, várias etapas. Por isso que podemos dizer ao nosso cliente que está 100% tudo certo somente depois do contrato assinado. E, claro, depois ainda tem o registro. Agora mesmo eu estou, gente, com uma impugnação que não dá para acreditar, é uma novela, mas eu nunca tive uma impugnação que não fosse resolvida. Por maior que seja, sempre pode demorar, mas sempre é resolvida. Mas antes de assinar o contrato, pode acontecer muitas coisas, então não dá para a gente nunca garantir ao cliente que está tudo certo, que é 100%. A gente tem que dizer para ele que é 99,999999, mas sempre existe um mínimo risco de alguma situação que impeça, certo? Continuando aqui. Aqui, então, vai entrar mais uma descrição, né, sobre habitação mais negócios, habitação mais relacionamento e carência. Então, aqui são algumas regrinhas em relação a benefícios que podem trazer vantagem aos nossos clientes, e é bem importante que a gente informe isso para ele, porque o que acontece? Às vezes, o cliente vem e fala com vocês, vocês fazem uma simulação na taxa balcão, e não explicam que ele tem a opção de relacionamento, ou de trazer salário, todas as opções que ele tem para escolher. E aí, o que acontece? Ele vai lá no outro colega, e o colega apresenta para ele uma simulação com salário, com relacionamento, e o valor da prestação e dos juros fica muito menor. E às vezes, inclusive, o corretor, e isso também é importante para nós, além de oferecer as opções, explicar que ele está contratando a taxa balcão e terá aqueles benefícios que ele mantiver o que ele combinou com a agência em relação a salário e relacionamento, certo, gente? Mas é muito importante a gente passar para ele como fica a prestação, dar a opção para daqui a pouco ele não fechar com outro colega, pensando que o outro colega consiga uma prestação melhor para ele. Então, sempre apresenta para ele a melhor opção de prestação e explica para ele sobre as possibilidades. Sempre tem que tirar todas as dúvidas e dar todas as opções para o cliente. E aqui a gente tem algumas situações, ó. Então, habitação mais negócios. Condição especial concedida a proponente e ou co-obrigado, participante que contratem conta integrada ou a cesta de serviços mais débito dos encargos do financiamento em conta corrente na Caixa, ou conta integrada, ou a cesta de serviços mais débito dos encargos do financiamento em conta corrente na Caixa, mais salário, migração da conta salário para a Caixa. Isso aqui é muito importante a gente saber e explicar para o cliente. E aí todas as regras bem detalhadas está no MO 43.000B, que é o do Carta de Crédito SBPE. Essas vantagens aqui é somente a habitação mais negócio, mais relacionamento, carência, é só para o SBPE, o cotista. E Minha Casa Minha Vida não enquadra nessas situações. E aí, tem mais uma opção aqui. Bonificação 1. Débito dos encargos em conta corrente na Caixa, adimplência, valor financiado maior ou igual a 150 mil para contratação com indexador TR, ou valor financiamento maior ou igual a 250 mil para contratação com crédito imobiliário poupança Caixa. Isso aqui é muito importante você saber. Então, antes era qualquer valor. Então, o limite 50 mil, se financiasse esse valor, 50 mil, ok,
tinha essa opção. Não tem, agora tem que se enquadrar nessa situação de 150 mil na TR ou 250 mil se for poupança. A bonificação 2, débito dos encargos em conta corrente na Caixa adimplência. Valor financiamento maior ou igual a 150 mil para contratação com indexador TR ou valor maior ou igual a 250 mil para contratação com crédito imobiliário poupança Caixa e uma das condições abaixo. Então, tem que também possuir crédito salário na Caixa, ser cliente do segmento Private ou possuir MPC maior ou igual a 700, concessão originada de portabilidade recebida de outra IF via TIP, contratação de unidade individual ou empreendimentos contratados na Caixa, inclusive Ilha Pura. A última estratégia, né, para mais negócios e para melhorar tudo, é a da carência. É permitida a concessão de carência de até 6 meses exclusivamente para proponentes mulheres grávidas ou que tiveram ou adotaram filho nos últimos 6 meses para os financiamentos nas modalidades da aquisição de imóvel residencial novo, usado, exceto lote urbanizado, aquisição de imóvel residencial adjudicados, arrematado em leilão. Caixa, em leilão Caixa, contratados com indexador TR no sistema de amortização SAC, concedidos no sistema CIOP ou CIAF-CIWEB e com opção pela estratégia habitação mais relacionamento. Então, se enquadrando em todas essas regrinhas, quem tem aí clientes grávidas e se acharem interessante, aí depende do cenário e do momento do cliente, ela pode obter a carência, tá, gente? De 6 meses. Então, essas coisas todas são muito importantes a gente saber e se manter atualizado, porque às vezes você que falar a mesma coisa, é a diferença entre um negócio acontecer ou não é ter esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. E aí, por isso, gente, deixa eu comentar com vocês que eu fico chateada que isso aqui, para mim, deveria ser disponível para todos nós, um acesso totalmente fácil para que a gente tenha essas informações e consiga viabilizar mais negócios. E aí algumas pessoas têm acesso a esse material e sequer leram, nunca leram, não se interessam. Então isso é algo que deixa a gente um pouquinho triste. Eu que gosto de ter esse conhecimento, eu acho muito importante, eu fico bem indignada que tem que ser um garimpo para conseguir buscar essas informações. É quase que um quebra-cabeça. Então, vamos seguir. Já foi aqui o desabafo, né, gente? Momento do desabafo. Passou o momento do desabafo, seguimos. Então, aqui, formalização da contratação também é algo simples, não vou me deter aqui, vou seguir. E tem um piloto que eu sempre comento até, que é as contratações de empreendimentos Caixa, que daí estão fazendo os processos no formato eletrônico, digital. Então, está lá um piloto, mas é só para empreendimentos Caixa. Daí, bem legal que dá para fazer como são as escrituras eletrônicas hoje, também esses processos. Seguimos, então. Aqui está falando sobre esse registro, né? Ah, essa parte aqui também é importante, tá, gente? Que é a assinatura das partes no contrato. Isso traz também bastante dúvida, os clientes têm muita dúvida. Quem que assina, dependendo da situação do Estado Civil, se tem união estável, se separou, quem assina, quem não assina, surgem bastante dúvidas sobre isso. E aí aqui, nessa planilha, mostra bem claro, ó. Então, assinatura das partes no contrato. Nessa planilha, tabela, né, gente? Alguns chamam de planilha, outros de tabela. Eu sou tão fã de planilha que eu chamo tudo de planilha. Então, assinatura das partes no contrato. Conforme regime de casamento e sociedade conjugal, são exigidas as assinaturas relacionadas abaixo. Então, aqui, gente, fica bem claro. Sociedade conjugal. E aí, vamos olhar aqui. Nos casos de união estável, comunicação dos bens, fundamento legal. A comunicação de todos os bens adquiridos na constância da união, exceto se existir escritura pública declaratória de união estável lavrada em cartório de notas, estabelecendo regime de bens diferente da comunhão parcial. Artigo 1725 do Código Civil. Assinatura dos vendedores. Se bem adquirido na constância do casamento, ambos assinam como vendedores. Se bem anterior ao casamento, o cônjuge assina como anuente. Já a assinatura dos compradores, no caso desse tipo de situação, ambos assinam como compradores.
Já se o regime de casamento for comunhão universal total de bens, comunicação dos bens e fundamento legal. A comunicação de todos os bens dos cônjuges, independente da época da aquisição, exceto os casos previstos no Código Civil, artigo 1647, 1667, 1668, 1 a 5, hipóteses de exceção do Código Civil. Ambos assinam como vendedores, ambos assinam como compradores. Então, quando é universal, todo mundo assina para vender ou para comprar. Então, é bem interessante ter essa regrinha aqui, que já facilita para explicar, principalmente quando o casal teve o casamento e já está num processo, às vezes comprou antes, tem alguma situação, ou às vezes alguém já deu uma informação equivocada, daí se vocês têm condição de ter esse material aqui, até é bom, porque daí já mostra para o cliente, já está tudo certo. Seguindo, gente, na comunhão parcial de bens, a comunicação de todos os bens adquiridos na constância do casamento, exceto os casos previstos no Código Civil. Se bem adquirido na constância do casamento, ambos assinam como vendedores. Se bem anterior ao casamento, cônjuge não proprietário assina como anuente. Ambos assinam como compradores. Separação de bens convencional, voluntária, conforme convencionado no pacto antinupcial, não há comunicação de bens entre o casal. Se ambos são proprietários do imóvel, ambos assinam. Se somente um dos cônjuges for proprietário do imóvel, o cônjuge não proprietário não assina como vendedor. Se carta de crédito, aí compradores, né, gente? Aqui agora sobre compradores. Se carta de crédito e procotista, se ambos constam como compradores do imóvel, ambos assinam como compradores. Se somente um dos cônjuges constar como comprador do imóvel, o cônjuge não comprador não assina, conforme detalhado nos apensados B e C desta norma. Se carta de crédito FGTS Minha Casa Minha Vida e carta de crédito FGTS Operações Especiais, todos assinam conforme disposto no item 3.8.5.2.1.1. Aí, gente, o que acontece? O programa Casa Verde Amarela, todos os participantes, eles precisam assinar e participar do contrato com a renda. E isso é mesmo que esteja com separação total de bens. Então, isso aqui fica essa informação. Aí, a separação obrigatória de bens legal, que é aquela que o casal casou com a separação obrigatória, eles eram obrigados, porque era menor ou porque era maior, se eu não estou equivocada, de 70 anos, daí tem algumas regrinhas que é obrigatório ser esse regime. Aí, nesse caso, a comunicação de todos os bens adquiridos na constância do casamento. Se bem adquirido na constância do casamento, ambos assinam como vendedores. Se bem anterior ao casamento, cônjuge não proprietário assina como anuente. Ambos assinam como compradores. Então, aqui, na obrigatória, mesmo que seja carta de crédito SBPE, ambos assinam. E na participação final, nos aquestos, só há comunicação de bens entre o casal quando ambos comparecem como proprietários na matrícula do imóvel. Ou seja, se ambos constarem como proprietários na matrícula, é dos dois, se não, é só da parte que consta ali como proprietária. Se ambos constam como proprietário, ambos assinam. Se bem anterior ao casamento ou adquirido na constância deste, e se somente o nome de um dos cônjuges consta como proprietário, outro cônjuge assina como anuente. Comprando, se carta de crédito SBPE e procotista, se ambos constam como compradores, ambos assinam. Se somente um dos cônjuges constar como comprador, o outro cônjuge assina como anuente. Carta de crédito FGTS e operações especiais, todos assinam conforme disposto no item 38. Então, gente, só numa opção aqui de que somente um dos cônjuges participa, que é quando há a comunhão, a separação total de bens, certo? Não a obrigatória. E aí, vamos seguir aqui mais um pouquinho, gente. Registro e averbação de contrato, vamos passar. Liberação de valores, registro eletrônico, que daí é só para empreendimentos. Vamos ver aqui. Aquisição de terreno e construção em terreno próprio não tem como falar, gente, não vou me aprofundar com isso. Tem uma aula bem top lá no nosso corretor de imóveis completo. Quem está aqui que é aluno já deve ter assistido. Movimentação dos recursos. Essa questão da pavimentação.
Então, o porte do município é que manda nisso. Eu já vi bastante problema de laudo, então é bem importante ter essa clareza sobre essa questão da pavimentação definitiva. Então, vamos lá. Município de até 50 mil habitantes, condomínio ou loteamento, então, é dispensada se o habite-se for até 30 de novembro e é exigida se o habite-se for posterior a 30 de novembro. Acima de 50 mil habitantes, condomínio ou loteamento, até 6 unidades, habite-se até 17 de julho de 2019 é dispensada e habite-se após é exigida. De 7 a 12 unidades, aí habite-se até 30 de novembro de 2018 é dispensada, habite-se posterior é exigida, e de 13 ou mais não se aplica, não é dispensada, é exigida em todos os casos. Então, aqui já fica sobre a questão de condomínios e de rua pavimentada, certo, gente? Isso aqui o pessoal tem bastante dúvida, pergunta bastante sobre essa questão aqui dos condomínios. E aí, gente, então, aqui tem bastante coisa ainda sobre aquisição de terreno e construção. E aí, lavagem de dinheiro, cobrança do encargo. Essas partes aqui, elas fazem muito a diferença no pós-venda. Então, vale a pena, sim, ter todas as informações. Só que eu não consigo entregar para vocês todas as informações só nessas 3 aulas. Por isso que eu priorizei entregar o que é mais importante. Tudo é muito importante. Só que aqui a gente está com um tempo que não é tão grande e aí tem que fazer as nossas escolhas. Mas, gente, pelo que eu estou vendo aqui, tudo que realmente era importante, eu trouxe para vocês. Algo bem interessante aqui, siglas e conceitos. Então, essas siglas e conceitos têm todas as siglas e conceitos usuais no mercado imobiliário, inclusive, e também nessa parte da habitação da Caixa. Então, é bem legal quando tem um tempo e tem acesso, ler aqui todas essas siglas e para ficar, né, gente, craque, super informado, super preparado, não tem palavra que eu não conheço, é muito legal. Então, aqui até para consulta, às vezes tem alguma palavra, troca também bastante na caixa, né? O nome dos setores, daí dá para olhar aqui, ler e entender, tem alguma dúvida. Ah, isso aqui, ó, gente, reaproveitamento do laudo. Ocorre em uma das situações seguintes. Então, fizeram uma venda, fecharam o negócio e por algum motivo não assinaram, dá para tentar fazer o reaproveitamento desse laudo, tá, gente? Aí tem as regrinhas aqui também. E aí, gente, eu acho que aqui foi tudo que realmente era importante. Tem também sobre as taxa customizada plus, taxa customizada premium. É sempre importante que vocês verifiquem com a agência ou com o CCA se o cliente de vocês não se enquadra em algum desconto para essas taxas customizadas. E isso, a verificação é simples, é através do CPF dele. Porque daí sempre que vocês conseguirem entregar uma vantagem melhor para o cliente, uma boa notícia, é mais um ponto de felicidade em relação ao negócio e também de fortalecer o relacionamento, fidelização e indicações. Então, sempre confiram isso, sempre verifiquem. Gente, qualquer opção de benefício que há, vocês verifiquem se o cliente de vocês se enquadra, certo? Aqui vai ter algumas situações sobre a sigla SEG. E aí, gente, eu acho que a gente vai conseguir concluir um normativo. Gente, é bastante coisa. Claro que não foi aquela coisa detalhada de Nara virginiana, mas eu acho que já deu um norte, né, gente? Inclusive, sabe o que vocês podiam fazer, que eu ia amar? Vocês podiam fazer um print agora, aqui, agora, dessa aula. Vou parar aqui uns minutos, faz um print e posta lá nos stories, me marca, que daí eu vou repostar vocês. E aí, o que vai acontecer? Tem 2 coisas positivas. Uma, que vai divulgar mais ainda essa nossa próxima aula. E o outro ponto, então, para mim, isso é maravilhoso. Se puderem, então, comentar o que vocês aprenderam nessa aula que fez diferença, eu vou simplesmente ficar apaixonada. E aí também, gente, um ponto positivo é os clientes de vocês perceberem que vocês estão, sim, dedicados, estudando, aprendendo. Isso é muito valioso. Então, peraí, ó, eu não paro nunca. Vou parar aqui com um sorriso bem lindo. Pronto.
Se não deu, pega, né? Pode pegar assim, esse jeitinho que eu tenho, né? Gente que não para com as mãos nunca, não tem problema. O que importa é a gente divulgar para o máximo de pessoas possível essas informações, porque eu acho que elas sim são muito importantes. E quem se beneficia lá no final é o nosso cliente, que às vezes vai abrir para ele a possibilidade de um negócio que, se a gente não tivesse essa informação, não abriria, ficaria aquela porta fechada. Então, essas informações, elas realmente vão abrir portas. Não esqueçam de me marcar. Pensa que eu fico feliz de um jeito quando vocês compartilham meu conteúdo, quando vocês repostam, tudo que vocês me marcam. Gente, eu amo demais, eu gosto muito. Então, aqui, gente, eu estou vendo que já entramos em coisas que a gente até já falou, porque tem isso também, tá, gente? Tem bastante coisa repetitiva. Ó, aqui tem até um modelo, né, de autorização para pesquisa cadastral. Aqui fala sobre procuração. Ah, gente, mas procuração eu falo de todos os detalhes, tem até um modelo e bastante detalhes, informações maiores até do que as que estão aqui, que daí traz junto a vivência, porque aqui é só o normativo, né? Mas dentro das aulas do corretor de imóveis completo, da Masterclass, dos documentos essenciais, dos scripts, eu trago a minha vivência também. Então, tem bastante coisa mesmo. Quem está lá está ficando cada vez mais preparado para o mercado imobiliário, e isso faz toda a diferença para a nossa vida. Agora aqui, gente, deixa eu ver, eu estou aqui. Ó, análise jurídica, lembra que eu comentei com vocês? Então, podem ocorrer situações que estejam necessidade de análise jurídica pela Caixa, como aqui tem alguns exemplos, né? E entra já o primeiro, ó, que eu falei para vocês. Apontamento restritivo em nome do vendedor e ou averbações à margem da matrícula do imóvel indicativas da existência de ações restritivas que possam alcançar o imóvel e inviabilizar a aquisição e ou usufruto. E aí, gente, ó, então sempre, até voltando aqui no usufruto, eu não deixo de enviar, enquanto que o meu cliente está tentando dar a baixa, eu sempre peço autorização do jurídico. Se der, se eu conseguir, né, tudo eu tento. Eu sempre tento, eu não digo não para nada sem tentar. Se é lícito, é honesto, é correto, eu tento. Eu não deixo de tentar, eu não digo um não para o meu cliente sem ter uma certeza absoluta e ir até as últimas consequências de formatos de tentativa que tenha. Então, aqui, gente, ó, tem até um modelo. Autoriza a Caixa Econômica Federal a fornecer o valor do saldo devedor do meu contrato habitacional ao correspondente bancário. Isso aqui é nas operações de interveniente quitante, de quita anterior, que daí precisa o cliente vendedor assinar. Gente, vocês têm recebido essa solicitação aqui quando é quita anterior? Porque não acontece. Isso aqui eu acho que não é algo... Porque é isso, né? Tem algumas regras que elas não são usuais. E acaba que não é usado e está tudo certo. Se não atrapalha em nada para ninguém, ok. Essa declaração aqui, gente, essa é declaração dos vendedores, e aí vocês talvez já pediram para vocês essa declaração, que é dizendo, né, que não teve, referido imóvel não foi objeto de aquisição da construção com recursos nossos, do FGTS, nos últimos 3 anos. Na verdade, isso é para constar na matrícula, mas alguns registros não colocam que foi usado o FGTS, e aí, em alguns casos, é pedido isso, ó. Então, é nas propostas para situações abaixo, que daí é solicitado, além da matrícula, que está dizendo lá que não foi usado o FGTS, mas aí em algumas situações é preciso ainda incluir essa declaração. Temos aqui, gente, estamos realmente vencendo um dos normativos. Gente, que orgulho, que alegria, que felicidade. E que alegria de ter vocês aqui comigo nessa aula. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Estou muito feliz. E aqui, gente, estamos, então, nesse caminho aqui do final. Deixa eu ver, não quero deixar nada importante. Estamos aqui nos aproximando desse final. Ok. Então, gente, chegamos ao final da aula 2, finalizamos o normativo. Estou muito feliz com vocês, muito, muito feliz. E agora,
Vou esperar vocês amanhã, que daí a gente vai fazer o quê? Vamos analisar um normativo que é muito importante, que é o normativo sobre as rendas. Espero vocês amanhã na nossa terceira e última aula. Um beijão!